Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje. Nossa irmã Sueli vai falar sobre obediência e resignação. Vamos fazer o nosso momento de reflexão para darmos início ao nosso encontro de hoje. Fazemos a nossa prece. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje. Agradecemos o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão em nome de Deus Todo-Poderoso. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída e será, com o auxílio dos irmãos do alto, e que nós outros possamos aproveitar e aprender ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome, Mestre querido, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Eu já estava com saudade da nossa terça. Uma terça fora já é o suficiente. Às vezes, quando eu preciso ficar duas, aí piora, né, para mim. Mas, graças a Deus, estamos aqui estudando a doutrina espírita, com a bênção dele ainda encarnados aqui. E estudar junto é muito bom, porque, primeiro que aqui na casa, de certa forma, a gente se protege um pouco mais por causa dos nossos pensamentos, né? Ninguém aqui está com pensamento ruim. Se tem algum pensamento ruim, ele fica pelo menos temporariamente esquecido e a gente quer acertar, a gente quer melhorar, a gente quer aprender. Então isso nos protege das influenciações inferiores e nos ajudam a entender melhor a doutrina. A vantagem de estudar espiritismo na casa espírita, uma delas é essa. Primeiro, aquele horário que a gente reserva mesmo para esse estudo. E depois é essa proteção que a gente tem. Não é que tenha espíritos nos protegendo só porque a gente está aqui, não. Nós é que estamos nos protegendo com a falta dos pensamentos, às vezes, ruins, das lamentações. Aqui, a gente tem, parece que a nossa esperança fica mais aumentada e a gente encontra, assim, um horizonte mais amplo, porque tem a ajuda dos espíritos nesse discernimento e nós nos protegemos aqui dos nossos pensamentos inferiores, que aqui, na maioria das vezes, eles não estão presentes. E isso é muito bom. Então, estudar espiritismo na casa espírita, junto com os nossos amigos encarnados e desencarnados, é ótimo. Quando alguém tem uma dúvida sobre o assunto, né, a gente pode conversar após a reunião, não tem problema nenhum. Só quando existe, às vezes, um impedimento de ambas as partes. Mas não, normalmente não. Escolhemos esse tema, obediência e resignação, porque nós estamos, como iniciamos a lei de amor, justiça e caridade, falamos na justiça, na reunião, na última que tivemos juntos, e eu lembrei que eu tinha até pensado nessa questão da resignação, e depois eu vou explicar porque que eu estou rindo. Dessa questão da resignação, e eu na semana retrasada, quando estivemos aqui juntos, eu tinha esquecido dessa promessa que eu fiz. Aí, como eu já falei uma vez com vocês, que quando eu preciso de escolher um tema, não aqui exatamente na sequência do livro, porque a gente faz um estudo sistemático, mas às vezes para os domingos, às vezes quando eu não estou fazendo um estudo sistemático, sempre alguma coisa acontece que me leva a pensar, né, um tema. E dessa vez não foi diferente, né? Ou eles quiseram me alertar, me fazendo necessitar dessa virtude, ou porque realmente eu tinha prometido para aquela semana e não trouxe. Mas por que essa questão aí, obediência e resignação? Porque a gente saiu da lei de liberdade. Ali a gente aprendeu fatalidade, livre-arbítrio, liberdade de pensamento, e vimos, né, na 860, de O Livro dos Espíritos, que nós podemos sim fazer alterações, desde que aquela alteração esteja no contexto da nossa escolha, por ocasião da nossa viagem para essa encarnação. Mas vimos também que, por mais que sejam os nossos esforços,
por mais que a gente faça por onde, existem momentos que não podemos controlar, não podemos, às vezes, nem minimizar naquele momento, e que só nos resta a resignação. Porque se ela não estiver presente, a revolta estará. E com a revolta, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais complicado. A gente não consegue discernir, a gente não consegue escutar nada. A gente fica até com raiva de alguém que tenta, né, nos dissuadir daquela ideia que a gente está tendo. Então, porque estamos revoltados, mas a revolta, ela faz parte do nosso nível de evolução ainda. Principalmente a revolta contra Deus. Não é? Porque já falamos aqui sobre isso. Quando abordamos Deus e a injustiça, que Deus não é responsável pelas nossas dores, mas pensando numa unicidade de existência não tem saída. A gente tem que responsabilizar aquele que tudo pode, que tudo vê, que está em todos os lugares. Porque se nós resolveríamos o problema, se pudéssemos, por que ele que pode não resolve? Aí a gente começa a ter esse impasse aí com a divindade. E muitos acabam indo para o materialismo, né, para o ateísmo, porque não tem outra saída. Eu não conheço uma saída mais lógica, mais coerente do que a pluralidade das existências para a explicação das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Se vocês encontrarem, eu gostaria até de conhecer também essa outra versão, porque eu passei por fases, não em experiências pessoais, não, mas vendo tudo nesse momento que a gente está vivendo, quem não é reencarnacionista não consegue entender. Não consegue entender as coisas que estão acontecendo, né, na nossa sociedade. Né? Aquele menino de 14 anos que entra lá com a arma da mãe e atira, mata 2 colegas e fere outros. Né? Aqui pertinho da gente, isso não é lá fora, em outro país, não. Né? Aquela turista espanhola visitando dentro do carro, cheio de gente. Estava lotado, ela estava no meio ali. No meio, parecia estar protegida, né? Porque não estava nem perto das janelas, né? Mas tinha que ser ela, né? Tinha que ser ela. Então, uma série de coincidências infelizes que provocam esse desfecho trágico, muitas vezes, nas situações, com a vida das pessoas, e a gente fica se perguntando como pode. A gente cai naquela questão do silêncio de Deus, mas quando a gente vai rever os conceitos reencarnatórios, aí as coisas mudam. Mas também não é simples assim. Ah, fulano, é porque você está reencarnado, pagando dívida. A pessoa que não entende isso, que não está no contexto de estudo, ela vai falar que a gente é doido, e ela não vai aceitar, não vai entender. Na cabeça dela vai continuar sendo uma injustiça de Deus, porque ninguém fez nada para merecer isso. Né? Crianças violentadas, crianças de 3 anos, violentadas por seres que parece que não tem noção de nada, uma coisa terrível. Né? Então, eu, sinceramente, não encontrei nada que pudesse me explicar com lógica, com coerência, essas situações tão tristes, né, pelas quais as pessoas passam. Tantos alunos lá, 2 foram, alguns ficaram feridos e já estão melhorando. Por que aqueles 2? As famílias se perguntam. Por que, meu filho? Cada um se perguntaria isso, né? Não que quisesse que os outros fossem, mas assim, a pessoa se questiona, por que, meu filho? É muito difícil, é muito doloroso passar por esses momentos e não se desesperar, né? Não cair muitas vezes naquela questão de questionamento com a presença de Deus, né? Com a divindade. Então existem momentos que só nos resta a resignação. Por quê?
porque a gente não pode controlar. De nada vai adiantar o desespero, de nada vai adiantar a briga, a revolta. De nada, não vai acontecer nada diferente, já aconteceu. O fato está consumado, então não tem jeito. Só nos resta aí a resignação mesmo. Agora, vamos ver o que é a resignação. Né? Que é muitas pessoas pensar, então eu vou ter que aceitar tudo assim. Assim, sem mais nem menos? Não, aí a revolta parece que aumenta, né? Mas estudando o que é a resignação, como acontece, é diferente do que a gente possa imaginar. Não é uma acomodação, não é sentar e ainda agradecer por estar sofrendo, não é bem assim. Até que, segundo os espíritos, nós temos que agradecer por estar sofrendo, sim. Parece terrível isso, né? Mas as grandes almas compreensivas falam sobre isso e aquelas que passam pelo problema entendem dessa forma. E a gente já deu outros exemplos. Somente pela reencarnação dá para entender isso. Não dá por outro lado. Eu, pelo menos, não consegui. Né? Por pouco não virei ateia, por causa dessa situação toda. Né? Então, vamos abordar isso justamente porque a gente acabou de assistir, de estudar a Lei de Liberdade. E ali a gente viu que em muitos momentos a gente precisa se resignar, que não tem jeito, né? Não tem jeito. A obediência é a obediência à lei divina, tá? É aquela que ainda pode nos poupar muitas dores, né? Até no mundo, né? A obediência às regras, a obediência às leis da nossa cultura, né? Da nossa sociedade, também nos evita muitas dores. A obediência é um fator importantíssimo, né? Para a nossa felicidade. Todas as vezes que a gente desobedece alguma coisa, a gente sofre por isso, porque junto com ela vem um pacote aí, né? De reação provocado aí pela nossa desobediência. Então, vamos ver. De duas espécies são as vicissitudes, né, as contrariedades da vida. Umas têm sua causa na vida presente, causas atuais, e outras fora desta vida, que são as causas anteriores. Ora, essa das causas anteriores, essa não tem como evitar. Essa está no nosso mapa kármico, nós escolhemos através da escolha das provas, fizemos essa escolha, viemos para o mundo para resgatar uma dívida passada. Mas ela é real, ela existe e ela tem que ser saldada. Né? Então não tem jeito. Então, agora, as de causa presente, né? na vida presente, que são as causas atuais, essas não eram para estar acontecendo. Essas contrariedades, essas dores, esses sofrimentos não eram para acontecer. Acontecem justamente pela nossa indiferença à obediência à lei, acontece pela nossa revolta. É uma série de coisas. E elas, segundo os espíritos, são mais numerosas, essas causas de sofrimento, do que as anteriores. Porque as anteriores é um resgate de dívida. Quando a gente está montando lá, fazendo as nossas escolhas, para depois formular direitinho, né, o que vai ficar realmente, o que vai ser permitido, o que não vai, o que vai ser imposto, o que foi escolha. Então, na hora que a gente vai reencarnar, é que isso aí vai ser organizado. Mas a gente, desde que saiu da perturbação da morte, a gente começa a ver as besteiras que fez e já começa a fazer aí uma seleçãozinha das coisas que precisa de resgatar, de consertar aqui nesse mundo aqui. Então, só na hora da reencarnação é que a coisa se formaliza, né? Naquele momento que a gente vai reencarnar, que vai nos ser contado, né? Revelado que a gente vai reencarnar, é que a gente, bem, tenho aqui algumas provações que eu gostaria de passar, expiações para resgatar. Aí a equipe espiritual que cuida disso vai analisar. E como aquele professor que fala, fulano, você até passou o ano, mas não vá. Fica nesse ano que você está. Você não está preparado para enfrentar o ano escolar mais adiantado. Não vai ser produtivo. Embora ele tenha conseguido, às vezes, uma nota para poder passar o ano, mas ele não
não está preparado para aquilo, ele passou muito raspando, ele ficou o ano inteiro naquele quase reprovado. Então, o professor às vezes dá essa orientação. Repete esse ano. Depois você vai mais fortalecido para o ano seguinte. Mas se ele quiser, ele não precisa, porque legalmente ele passou. Alguns aceitam, outros não. Então, na hora que o espírito vai reencarnar, aquela equipe reencarnatória que auxilia, fala, olha, essa aprovação você não está preparado para passar. Vai cair em falência, não vai resistir. E quando, às vezes, o espírito insiste, se houver uma mínima possibilidade de ele dar certo, é permitido. Então, essas coisas são selecionadas. Por isso que tem o ditado popular aí, dizendo que Deus manda o frio de acordo com o cobertor que a gente tem, e é verdade isso. Né? Ele, sabendo que a gente não tem, às vezes, condições para enfrentar certas provações, a gente não tem essa permissão de, embora a gente ache que tenha e queira, né, para poder se adiantar mais rápido, mas não vai dar certo. Então, algumas ficam, outras não. Aí, quer dizer, elas não são em grande número, as nossas provações e expiações, por causas anteriores. Mas as atuais, a gente arranja todo dia uma. A gente agrava todo dia alguma coisa. Muitas das nossas provações por causas anteriores são dinamizadas, digamos assim, pela nossa revolta, pela nossa não aceitação, pela falta de resignação, e que piora, né, a situação. É como aquela dorzinha de cabeça que às vezes a gente costuma ter de vez em quando. Se acontece uma coisinha, um aborrecimentozinho, ela aumenta. Ela aumenta, a nossa resistência diminui, nosso sistema imunológico diminui, não nos protege tanto. Então a gente sabe que nós procuramos muito problema para nós. Né? E essas de causas atuais não deveriam acontecer. E aí nós passaríamos pelas nossas encarnações mais facilmente, com uma proposta de vitória enorme. Né? Mas, infelizmente, somos espíritos ainda devedores demais. E outra coisa, muito teimosos, mas teimosos mesmo. Né? E a gente acha que não, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui que acho que pulou. Eu vou pegar aqui que é mais fácil. Eu estou com uma ferramenta melhor e estou usando a pior, né? Vamos ver se não pulou nenhuma na hora que eu tirei aqui. Ah, eu pulei, foi a primeira. Que é uma mensagem de Jesus, aí, por causa do mouse aqui. Ele falou isso nas suas pregações, nas bem-aventuranças. Olha, aquelas bem-aventuranças do mestre. Aquele foi o seu discurso mais precioso, mais valioso para nós. Se a gente seguisse pelo menos um pouquinho, nós seríamos mais felizes. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olhando isso, a gente vivendo nesse mundo, nessa guerra que a gente está vivendo aí, a gente imagina que isso aqui é furado, né? Mas não é coisa nenhuma. Os que choram são consolados e serão consolados, mas dependendo de como choram. Tem isso. Se chora de revolta, aí tudo muda. Mas se chora, né, de uma maneira a expandir uma emoção, né, até mesmo de dor, né, sem revolta, é diferente. E nós todos seremos consolados, porque a pior das criaturas, o pior dos crimes é cometido por um filho de Deus também. A gente não pode esquecer disso. Fomos criados simples e ignorantes, e a ignorância só naquele início para que a gente possa progredir e nos tornarmos espíritos melhores a cada encarnação. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Sim,
Claro que sim. Não essa terra que está aí, a terra modificada, uma terra de regeneração. Então os brandos herdarão a terra modificada, porque aqueles teimosos não são os persistentes, não. São os teimosos, nós vamos ver a diferença. Esses não voltarão para a terra. Eles vão reencarnar em mundos inferiores a esse ainda, ou em igualdade de situação com esse, mas não vão voltar para a terra prometida, só os brandos. A terra prometida é aquela terra modificada, a terra de regeneração para as almas. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vão ter orgulho de se sentirem filhos de Deus, porque são pacíficos, porque têm a essência do bem maior, do bem supremo em si, colocada pelo Pai. De duas espécies, então, a gente já comentou, são essas dores de causas atuais e anteriores. E aí a gente chega aqui, ó. Se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há, esses são de causas atuais, né? Que é o homem, que é a causa. Outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, é completamente estranho e que parece atingi-lo por uma fatalidade. Aí a gente pensa, mas eu não fiz nada para estar passando por isso. Né? Eu não pedi isso, eu não fiz por onde de merecer isso. Agora não. Agora é inocente, mas é o inocente de hoje, é o culpado de ontem. Aí, essas sim, são as causas anteriores dos sofrimentos. Essas que a gente não pode mudar. Essas que a gente tem que deixar. Que essa não tem jeito. Aí só nos resta a resignação para elas. Mas lá em cima, ó, a causa primária que é do homem são as causas atuais, aquilo que ele faz de errado, essas a gente pode. Então, perda de afetos, perda de pessoas queridas, doenças, teratologias. Né? A gente pensa muito, por exemplo, essas famílias agora que ficaram sem seus dois jovens, seus dois amores, né? É uma perda irreparável, não tem o que fazer, né? Tem que haver uma resignação nisso aí. Então, aquele sofrimento intenso que fizeram essas famílias para merecerem isso. Agora, nada. Agora, realmente, não fizeram nada. Mas o problema existe desde outras épocas, de experiências com outras personalidades, que esse mesmo espírito, que essa individualidade possuiu. Né? Hoje eu sou Sueli, mas eu não fui Sueli todo esse tempo e não vou ser mais. Por quê? Só se morre uma vez, está escrito lá. Né? Ah, então que negócio é esse de reencarnação? Ué, porque o espírito não morre nunca. Eu morro uma vez só. Eu, Sueli, vou morrer uma vez só. Agora, a individualidade que aqui está nessa personalidade não vai morrer. Essa vai continuar na dimensão dos espíritos até adquirir outra personalidade para continuar a evolução. Então, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo, eu sou um espírito, eu tenho um corpo. Esse corpo vai morrer e com ele vai morrer essa personalidade. Vai morrer essa pessoa. Só uma vez, porque o espírito não vai morrer nunca. Então, aí, essa questão, nós vamos entendendo, ao longo do estudo da doutrina dos espíritos, que ela é a melhor explicação para as dores e sofrimentos. Porque nós somos espíritos inferiores, fazemos muitas coisas erradas e nada fica sem resposta nessa vida. Nós temos que dar conta dos nossos deslizes, né, da nossa desobediência. Então, são aquelas dores que não tem como a gente controlar. Né? Muitas vezes, a gente pensa muito assim, num sofrimento intenso, numa tragédia dessa como aconteceu e vem acontecendo, mas as doenças também. Uma doença seríssima que leva uma criança de 2 anos, que leva uma criança de 3 anos com câncer violento, que fez essa criança, né, para danificar tanto seu corpo, para merecer
uma doença dessa terrível aos 2 anos de idade. O Hospital do Câncer, o Hospital da Criança do Câncer, é a pessoa que vai lá. Eu ainda não fui aqui, não tive essa oportunidade, gostaria até de conhecer, porque é um aprendizado muito grande. Então a gente fica imaginando aquelas crianças, aquelas famílias ali, vendo os seus filhos morrerem todos os dias um pouquinho. É uma dor intensa, é uma dor mas aí que a gente conta, como eles aguentam? Porque eles não estão sozinhos em momento nenhum. Eles estão acobertados pelo Pai misericordioso, que está dando a oportunidade do resgate, não só para aquela alma encarnada, que não é uma criança, ela está num corpinho de criança, bem como os seus familiares. Então, olha aí a reencarnação explicando essas coisas. Então, a gente fica pensando, se eu não posso controlar, se não está realmente no meu alcance fazer alguma coisa, eu tenho que entender por quê. Ah, mas então Deus é injusto. Não, injusto ele não é, porque eu já analisei e vi outras situações. Então, o que acontece? Aí, ó, em virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Isso é uma coisa lógica. É um pensamento coerente. Aí, se a gente começa a procurar no nosso comportamento no dia a dia, a gente vai ver que quantas coisas a gente pode identificar ali, causas, né, que fizemos nesse dia mesmo, não é nem ontem, não, que nos levaram àquela dorzinha, aquele sofrimento, aquele desconforto ali. A gente vai encontrar. Então, claro, toda ação carrega uma reação. E a gente começa a compreender e para de culpar Deus sobre as coisas que nos acontecem. As lições do Mestre ensinam em todos os seus pontos a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura, embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Está lá no Evangelho, escrito isso lá. Não é? E se a gente imaginar, é exatamente isso. Eu obedeço porque eu penso, eu raciocino que aquilo ali tem que ser obedecido. Eu preciso obedecer essa regra. Né? E eu vou me resignar. Eu sinto que já que eu não estou no controle, eu preciso me resignar diante daquilo que eu não posso mudar. Mas a gente não pode fazer nada. Tem que ficar ali sofrendo. Não, não é como dar a outra face. A gente já viu o que é dar a outra face, né? É mostrar o outro lado da moeda. Frequentemente, desejamos controlar as situações, queremos fazer as coisas acontecerem do nosso modo e igualamos a atividade à força e a passividade à fraqueza. E não é nada disso. Não é nada disso. Né? É ao contrário, isso aí só atrapalha. A gente acha que se a gente estiver passivo diante de uma situação, que estamos sendo fracos, não estamos fazendo nada. Mas se nós não podemos fazer nada, não podemos fazer. Não está no nosso alcance, então eu não estou sendo fraco. Eu não tenho essa força, eu não posso fazer. Né? Lembremos do tratamento, né? da atividade de Jesus quando foi ressuscitar Lázaro. Ele sabia que só ele podia fazer isso. Porque os que estavam ali não tinham a força magnética que ele tinha para tirar Lázaro da letargia. Mas ele sabia que tirar a pedra que tapava a entrada do túmulo, os outros poderiam fazer. Ele pediu que fizesse. Ora, quem faz o mais, faz o menos. Ele podia, com a força do seu magnetismo, até quebrar aquela pedra. Mas não fez, porque são lições valiosas que Jesus dava a cada instante, dos seus 30 aos 33 anos que veio aqui para nos ensinar. Então, quando a gente não tem o que fazer, não pode fazer, não está no nosso controle, não estamos sendo fracos. A força está justamente na coragem para enfrentar aquilo que nós não podemos modificar.
estamos sendo muito fortes, muito fortes. Isso nos leva a uma luta constante, essa questão de a gente associar, né, as coisas, a força sempre, a uma luta constante até nos sentirmos exaustos e muitas vezes derrotados. Não adianta brigar com essas situações, não vai resolver. Foram escolhas que fizemos, foram feitas por nós para que a gente evolua. Então não adianta bater de frente, a gente não foi feito para ficar batendo cabeça em parede. E nem dando murro em ponta de faca. De jeito nenhum, não fomos feitos para isso. Deus é um Pai misericordioso, jamais nos criaria para essa atividade, né? Não precisamos constantemente assumir o controle das coisas como a gente faz, né? Controle do emprego, do relacionamento, das situações. Parece que a gente tem sempre que estar no comando. Se eu não estou no comando, não está bom. Entra num carro, tem que dirigir. Não consegue relaxar ao lado com alguém dirigindo. Dependendo do motorista, é claro. Mas mesmo assim tem gente que não consegue. Tem gente que não dorme. Não dorme numa viagem de avião. Faz uma viagem de 10 horas e está lá com aquele olho aberto. Para quê? Se o avião tiver que cair, você não vai segurar ele lá, não. Ele vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. É. Aí nós vamos lembrar aquela do Chico, né? Quando o avião entrou em turbulência, ele começou a ficar desesperado. E começou a gritar dentro do avião. O que estava do lado dele falou assim, você é aquele médium de Uberaba, não é? E ele já assustado, porque o avião já estava meio assim, o outro já estava feliz da vida, porque ele estava ali como quem diz, ele vai me segurar. Espedou-se ilusão, né? Aí ele falou, mas ele falou com aquele, ele nem queria se identificar, eu acho ali, né? Aí a turbulência aumentou e ele começou, valha-me Nossa Senhora. Aí, segundo ele, aparece o Emmanuel para ele e fala, Chico, o que é isso? Ele falou, o avião vai cair. Ele falou, e daí? Nós vamos morrer? Então morra com dignidade. Foi o conselho de Emmanuel. Por quê? Se tiver que ir, gente, é melhor não ir gritando, não. Porque é melhor se resignar diante daquilo que a gente não pode controlar. Porque a gente aí vai ficar mais apto a receber ajuda. Porque aquele que se desespera, abre um guarda-chuva, não recebe nada. Nem um pinguinho d'água, né? Bem, precisamos apenas fazer uma coisa só. A nossa parte. Porque isso a gente controla. Isso a gente está no controle. Não é? Se eu tenho que viajar, eu tenho que pegar um carro e sair, o que eu posso fazer? Eu estou no controle de quê? De preparar meu carro. Vou levar, vou fazer uma revisão, revisa freio aí, vê pneus, vê se está tudo certinho, está tudo certo, na mão de um mecânico que você tenha confiança, está tudo certo. Então durma uma boa noite de sono e vai com Deus, vai em paz. Não, mas eu vou pedindo a Deus para me proteger. Ele vai proteger. Se você tiver que morrer, ele vai continuar te protegendo. Então peça a ele que te leve sob a sua guarda ao seu destino. Que ele sabe muito bem qual é. Ou é aquele que você espera, ou é aquele que você não espera, mas que ele sabe que é melhor. Então isso é a conduta. Por quê? Sabe dirigir? Tem experiência um pouquinho assim de estrada? Então você não tem o que temer. Mas se vem um outro carro em cima de mim, e daí? Você não tem culpa, porque está na hora de você ir. Né? Você não está no controle do outro carro, você está no controle do seu carro. Não é? Então, por isso que a gente fala que viagem de avião é a mais segura que tem. Você não está pilotando o avião. Mas se o piloto dormiu, passou mal, ou teve sei lá o quê, não interessa, você tinha que ir, você não ia estar dentro daquele avião. Agora, de carro, a gente pode morrer antes da hora, sim. Por uma negligência, por uma imprudência, isso pode. Mas se você estiver seguindo o seu rumo direitinho, não estiver fazendo bobagem nenhuma barbeiragem, vai morrer não.
Ah, mas eu fico tensa, fulano ali do meu lado, e daí? Fulano também não vai morrer. Se ele morrer é porque está na hora dele. Porque ele não está nem no controle do carro, é você que está. Né? Ah, mas como é que você pode ter certeza? Eu tenho convicção porque é fruto de uma doutrina que me mostra isso com muita coerência, com muita lógica. Não é porque está escrito ali, é porque me faz pensar e refletir a respeito. Não tem outra explicação melhor, né? Só precisamos disso, fazer a nossa parte bem feitinha, né? Resignação é a entrega de nós mesmos a uma situação que foge ao nosso controle. Eu faço a minha parte, mas se não der certo, se ainda assim as coisas não saírem como eu espero, eu preciso me resignar, porque isso vai fugir ao meu controle. Não tem jeito. Eu preciso aceitar aquela situação, para que eu possa vislumbrar com a minha paz e o meu sossego uma saída para aquilo ali. Senão a gente não consegue nem respirar, né? Então a resignação é essa entrega que a gente faz diante de uma situação que não está no nosso controle. Em qualquer momento, todos podemos encontrar uma paz maravilhosa nessa entrega, porque a gente para de brigar, a gente para de medir força com aquilo que a gente sabe que vai perder. Não tem jeito, a gente vai perder, né? Porque não está no nosso controle. Entregar-se não significa desistir e ceder. É muito diferente disso. Isso sim é um sinal de fraqueza. Desistir. Ninguém pode desistir de nada. Ninguém pode ficar cedendo sem procurar todas as possibilidades de mudança, de melhora, de tudo. Entregar-se significa força e coragem para reconhecer e enfrentar a situação que se apresenta. Está vendo? Como que resignação não é aquela acomodação? A pessoa que consegue se resignar, ela está sendo de uma coragem, de uma força inimaginável. Porque ela está no olho do furacão e ela sabe que a hora que ela sair daquele olho do furacão ali, ela está protegida, né? Sai dali do olho do furacão, vai ver, vai rodar. Então, quer dizer, a resignação dá a ela uma segurança muito grande, porque ela está entregando uma situação que foge ao controle dela, mas ela não está se acomodando em momento nenhum para mudar as coisas. Então, é muito importante isso. Não fomos criados para viver situações em que ficamos, como eu já falei, batendo cabeça contra a parede. Né? Não fomos criados para isso. A gente não foi criado para o sofrimento. Nós não reencarnamos para o sofrimento. Aquele trabalhador que tem uma dívida alta e o salário dele não dá para ele pagar, e ele está sendo protestado, ele tem que pagar, né? Ele vai preso, ele vai perder a liberdade dele. Aí ele encontra uma pessoa que dá a ele uma oportunidade dele trabalhar além daquele outro trabalho dele, fazer um serãozinho, que vai pagar uma quantia legal, mas que também ele vai sofrer muito. Às vezes não vai dar tempo nem de se alimentar, vai perder noites de sono, pode até perder um pouco da saúde, mas ele precisa fazer isso, ele precisa. E ele vai fazê-lo com alegria, com gratidão ainda por aquela pessoa que está dando uma oportunidade para ele. É nesse sentido que a gente tem que agradecer o sofrimento que passa. Porque estamos saldando uma dívida. Ele sabe que no final das contas ele receberá um valor, que ele saldará a sua dívida, ele respirará com alegria, com satisfação, porque ele não corre mais risco de ser preso. Ele garante a liberdade dele. Então nós, num plano de provação e expiação, somos esses devedores que estamos com essa oportunidade de resgatar um passado, embora doendo bastante, embora sofrendo bastante, mas estamos nos libertando das amarras de uma ignorância, de erros passados, de imprudência, de tudo. A gente, pelo menos daquele mapa que a gente traçou para vir, né? Não de todas as nossas provações, que isso a gente não faz em uma só. Existe uma grande diferença entre entrega e mera abdicação.
Quando a gente se resigna, a gente não está abdicando de nada. A gente, pelo contrário, nós estamos enfrentando. Desistir é desesperar-se e dizer assim, não sei o que fazer, é o fim. Isso jamais uma pessoa resignada fala. Jamais a resignação nos leva a esse pensamento. Entregar-se significa tomar as atitudes necessárias para, se não resolver, minimizar a situação. Porque muitas vezes não resolve. Porque a gente precisa passar. São causas anteriores, até mesmo causas atuais, que a gente procurou tanto que achou. Né? Não tem que procurar, acha? Pois é. Mas mesmo assim, mesmo nas causas atuais, se a gente reconhece que errou, se entrega aquilo ali, reconhece o erro, reconhece a sua impotência, que não está mais no seu controle, estava antes de você errar, agora não está mais. Agora você vai ter que sofrer as consequências. Né? Então, aí sim, né? Significa tomar atitudes. Aí a pessoa aprende. É aquela parábola, mas a gente volta a ela, do filho pródigo. Ele chegou lá, ele teve que se resignar. Ele teve que reconhecer o erro e tomar coragem para voltar para a casa do pai, enfrentar a ira do irmão. Mas ele fez. Ali ele foi corajoso, ele foi resignado, ele foi persistente e ele foi resiliente. São as três cores que a gente, inclusive, vai terminar essa conversa com isso, né? Quando desistimos, rejeitamos a vida que temos. E jamais a gente poderia fazer isso, porque é a bênção de Deus, é a grande bênção. Nós escolhemos isso, Ele permitiu. Por que a gente agora quer rejeitar isso? Quer achar que não está bom, está certo, tudo está no lugar certo. Quando nos entregamos, nós a aceitamos exatamente como ela é. Ou como se apresenta, olha o importante advérbio aí, no momento. Então isso não significa que vai continuar sendo ruim. Karma não tem que durar uma vida inteira. Não é porque a gente tem um karma para cumprir que vai morrer com aquela situação. Não, tem tempo. Lembra da mulher hemorrágica que já tinha passado o tempo do sofrimento dela? Jesus disse que ela estava curada. Nós temos um tempo para passar nossas dores. Não duram uma vida inteira. E se durarem é porque nós escolhemos isso. E é necessário para que a gente aprenda. Quando negamos a situação ou nos voltamos contra ela, estamos desistindo. Que a gente não vê mais horizonte, a gente não vê mais luz nenhuma, a gente não tem mais nenhuma ideia. Quando a gente nega a situação, a gente pode até negar no início, porque tem aqueles processos, né, de negação, depois o último é a aceitação, passando por qualquer dor, né, é a negociação, se eu sair dessa não faço mais. Né? Tem aquelas fasezinhas para passar. A negação é a primeira, quando a gente diz, não, isso não pode estar acontecendo na minha vida, mas está. Mas está. Né? Então, temos que entender isso. Está acontecendo. E a gente tem que enfrentar. Então, quando negamos a situação, nós nos voltamos contra ela. Aí a gente está desistindo. Quando nos voltamos para ela, que a gente não nega, e a acolhemos tal como se apresenta naquele momento, estamos nos entregando, estamos nos resignando para quê? Para nos reerguermos. Para conseguirmos visualizar uma situação melhor. Mas só quando a gente aceita. Quando não aceita, a gente não consegue visualizar nada e nem escutar o que os outros falam para a gente. O sinal de que é hora de nos entregarmos, porque tem isso, que hora que então, qual é a medida disso? Quando que eu sei que eu estou no meu limite, né? Tá aí, ó. O sinal que é hora de nos entregarmos acontece quando nos sentimos exaustos por tentar controlar uma situação ou vencer uma batalha. A gente não tem mais o que fazer. É aquele general que olha para o seu exército e vê uma minoria e os outros todos mortos, ele vai fazer o quê? Ele está com uma vitória de Pirro, né? Que foi aquele que falou, quando saiu vitorioso da sua batalha, disse, mais uma vitória como essa estaremos perdidos. Porque ele não tinha mais quase soldado.
Aí ficou conhecido, Pirro ficou conhecido com essa frase que ele falou, um grande general, vitória de Pirro. Então, quando a gente chega nessa situação, a gente tem que jogar a toalha, tem que tirar o time de campo. Não pode ficar, tem que recuar. E para isso tem que ter coragem, tem que ter força, senão não faz não. A pessoa fica ali, ó, teimando numa situação que já sabe que não vai dar certo. Quando isso acontece, precisamos sair desse aperto mortal para nos livrarmos da preocupação constante e interrompermos a luta tão destrutiva que a gente está travando com a própria vida. Esses textos aí, tem muito texto do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas tem muita coisa também da Elizabeth Kubler-Ross nos seus livros, porque ela foi uma alma iluminada para nos ajudar a viver mesmo, né? Porque ela enfrentou todo tipo de dificuldade e ela parece que veio ao mundo para nos ajudar, ajudar as pessoas. É muito interessante isso. Essa luta que a gente trava nos impede de viver o momento presente. Impede os relacionamentos alegres e descontraídos, destrói a criatividade e perturba a nossa felicidade e satisfação. A gente não consegue viver o hoje, porque a gente está pensando na desgraça que passou e pensando no que vem amanhã. O que vem amanhã está atrelado ao hoje. Ah, mas e nas escolhas anteriores? Eu sei lá o que ainda está para vir. Mas o hoje, você tem condições de se fortalecer, de aprender, de estudar, de criar coragem diante das situações que se apresentam agora. Então não adianta ficar vivendo do passado com medo do futuro. O futuro a gente já sabe, mas não lembra. Mas nada é inflexível. O hoje pode nos dar toda a possibilidade de melhorarmos o nosso dia de amanhã. Se a gente for esperto, não é, hábil, a gente vai fazer o nosso dia hoje de tal forma que vai facilitar o dia de amanhã. O trabalhador, às vezes, adianta um trabalho dele, né, faz algo que vai auxiliá-lo amanhã, aí vale a pena. Mas ficar preocupado e deixar de viver o único dia capaz de modificar o amanhã é uma asneira. É uma estultice fazer isso, né? Nós precisamos de compreender que o nosso tempo não é, muitas vezes, o tempo de Deus. O dele é diferente do nosso. Mas ele nos dá a oportunidade de vivenciar o nosso. É hoje, aquilo que podemos fazer. O que a gente não pode, não adianta querer fazer. Então, a luta constante gera um medo que nos dá a falsa convicção de que precisamos controlar o tempo todo cada aspecto da nossa vida e isso não vai acontecer. É igual querer modificar o outro, né? Ninguém muda ninguém, ninguém modifica ninguém. Você pode dar exemplos e a outra pessoa se modificar porque ela quer. Se ela não quiser, não vai ter modificação nenhuma. Ninguém faz esse trabalho, a gente tem que tratar de modificar a si mesmo. Que isso a gente pode, o outro não. A gente não tem como. Então, o que adianta a gente ficar estressado com essas coisas, né, e mudar? Nós só podemos controlar o tempo da nossa vida. Esse a gente pode, né? Ninguém sabe de fato porque as coisas acontecem e como vão acontecer. A gente não sabe. A gente fez uma escolha, mas olha, até isso, mesmo sem a gente saber, pode ser modificado pelos espíritos. Porque se a gente estiver fazendo a nossa parte direitinho, se a gente estiver fazendo tudo, obedecendo a lei, o próprio anjo da guarda modifica essa escolha que fizemos, porque com méritos que a gente possa já ter alcançado, ele sabe que a gente não vai dar conta. E a gente está fazendo por onde? Tem que estar fazendo todo o esforço. Esse que é o problema, a gente não faz nem a metade. Mas tem que estar fazendo todo o esforço. Aí pode sim deixar para depois, adiar uma aprovação, que ele está vendo que vai ser muito difícil, porque as nossas provações e expiações na Terra dependem dos outros também. Se não pesa para nós. Se você tem que resgatar alguma coisa com alguém, mas esse alguém não ajuda,
Esse alguém não quer saber, fica pesado demais. Então, o anjo da guarda, sabendo disso, que você não está tendo respaldo, que você não está tendo reforço, e que se você ficar sozinha nessa, você não vai levantar, ele pode nos isentar? Pode. Mas para isso a gente tem que estar fazendo todo o esforço necessário, senão a gente não consegue. O problema é que nós achamos que nós deveríamos saber de tudo, não temos que saber. Se nem sabendo a gente já não consegue dar conta, imagina sabendo das desgraças que podem estar aí, desgraça entre aspas, porque nunca são, né? São oportunidades, mas a gente chama assim, que podem estar no nosso mapa kármico. Mas viver exige humildade. Sem humildade, conseguimos nada. Porque a vida, ela é um mistério para nós. Como é um mistério o fundo do mar quando o mergulhador entra lá. Fez tudo, botou equipamentos bons, uma equipe boa, treinada, mas é incerto. Ele pode encontrar coisas lá embaixo que possam fugir ao controle dele e da equipe. Então é um mistério aquele mergulho dele. E o mergulho na carne também é. É um mistério. A gente traz tudo esquematizado, mas não quer dizer que as coisas vão sempre dar certo. Tudo será revelado no devido tempo. Esse que é o problema, o tempo de Deus não é o nosso, mas a gente quer. Somos imediatistas e se ele não nos der no nosso tempo, ele é injusto, somos vítimas do mundo. Não é assim. Se a gente pensar assim, a gente não vai conseguir sair vitorioso dessa batalha, não. Quando nos desapegamos e nos entregamos, liberamos as imagens mentais de como as coisas deveriam acontecer e aceitamos o que a vida nos traz. Sem aceitar, não tem como a gente melhorar. Só podemos fazer alguma coisa quando a gente aceita o problema, a gente começa a agir. Aceitamos a ideia de que realmente não sabemos como as coisas deveriam ser. A gente não sabe o que é melhor para a gente. Aí a gente fica aí naquela situação. Ah, mas se eu tivesse feito assim, quem garante que estaria melhor? Quem garante que se você tivesse agido diferente, as outras pessoas reagiriam melhor? Como? Quem garante? Tem aí vários filmes que lidam com o tempo, né? Efeito borboleta, todo mundo conhece. Toda vez que ele tentava resolver um problema, ele criava um maior. Não é? Frequência também, um outro, que ele achou um aparelho que o pai era bombeiro e se comunicava. Ele achou esse aparelho na casa dele. Quando ele ligou, ele começou a entrar na frequência do pai quando o pai vivia. E o pai morreu num incêndio logo depois. E ele tentou, com isso, alertar o pai e fazer modificações. Interessante o filme. Se vocês quiserem, Frequência, o nome. Frequência em português, né? Mas tem um nome em inglês, termina até com Y. Frequência, com Y. Então é muito interessante, quer dizer, a gente fica naquele si, naquelas condições, isso é bobagem, já passou. O que adianta ficar se, e não foi, não aconteceu, não foi feito dessa maneira, larga para lá, o passado é para ficar lá. O passado só é para ser visitado quando ele pode nos ajudar hoje para construir um futuro melhor, se não larga o passado lá onde ele deve ficar. Não vamos trazê-lo para cá, porque só vai causar problemas, né? A verdade é que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Temos que parar de insistir em sempre saber o que é certo. E precisamos parar de tentar controlar o incontrolável, senão a gente só vai sofrer. A gente realmente não sabe. Tanto que Oscar Wilde, ele era meio doido, né? O que escreveu o Retrato de Dorian Gray, que eu já recomendei para vocês ou lerem um livro ou assistir o filme. Ele falava que quando os deuses querem nos punir, atendem às nossas preces, porque a gente só pede o que não é para pedir. A gente só quer o que não pode. Igual criança. A gente pode esquecer que a gente é criança no contexto evolutivo do universo. Somos espíritos muito infantis. É igual criança, né? A criança só quer o que ela não pode fazer. Ela só quer subir onde não pode, ela só quer pegar o que ela não pode. É isso, somos assim. A tendência de nos tornarmos controladores nos faz esquecer
de como é proveitoso ser estudantes e aprender coisas novas com os outros. Abrir. Vamos esperar, vamos ser um pouco controlados. Isso é bom, é saudável. As pessoas sabem tanto ou mais que nós, né? E a gente se sente mais assim, protegido, né? No lugar de ficar protegendo. É tão bom ser protegido, reconhecer isso. Né? É tão bom aprender alguma coisa, mas a gente resiste a receber ideias diferentes e a viver novas experiências, mesmo nas pequenas coisas da vida. Tem gente que não quer aprender nada, não quer mudar o modo de ser, vai ficando com o seu natural é esse, a vida inteira morre com 100 anos com o natural que nasceu. E aí? Faz o quê? Como se ajuda uma pessoa dessa? Como você faz, por mais que você goste da pessoa e queira que ela dê certo, não vai dar, ela não quer. Ela está com o natural dela, ela quer assim. Aí faz o quê? Nada. Aí o que tem que fazer? Resigna-se diante da situação que se apresenta e muda a sua atitude. Muda a sua atitude. Né? Como Cristina falou na palestra, passe a se amar, a se respeitar. E corta mesmo. Você tenta fazer, a pessoa não quer, não adianta. Vai ficar ali, dando murro e ponto de faca, não dá certo. Não vai dar. O fato de nos recusarmos a aceitar situações que não podemos mudar, deixa-nos exaustos, priva-nos do nosso poder, da nossa paz de espírito. A gente não consegue dormir, a gente não consegue comer, a gente não consegue fazer nada. Retomamos esse poder e recuperamos a paz de espírito quando aceitamos as coisas tal como elas são. Olha, quem consegue isso não sabe, né? Quem não consegue não sabe que está perdendo, porque quem consegue lamenta não ter feito antes. É tirar uma pedra, é tirar um peso de cima. Né? Isso a gente nem imagina como é bom. Né? Quando a gente consegue fazer, a gente passa para o outro, mas o outro não acredita. Quando nos entregamos, é como se disséssemos, vou ser feliz agora, usufruindo o que me está sendo oferecido. Não vou adiar essa felicidade. Não vamos esperar o que a gente quer para ser feliz, não, porque isso pode não acontecer e a gente vai viver infeliz. Por outro lado, quando nos recusamos a nos entregar, é como se disséssemos, não posso de jeito nenhum ser feliz enquanto as condições não forem exatamente como desejo. Vai morrer infeliz. Né? Vai morrer infeliz. Por quê? E se as coisas não mudarem? A situação pode não mudar. E aí? Dizer só terei paz se isso e aquilo acontecerem é muito limitante. Será que a situação que se imagina é realmente a única boa? Está adiantado, mas está faltando muito pouco. Será que não existem outras circunstâncias e situações que trariam alguma paz? Algumas que nem mesmo lhe ocorreram? Aí está na hora de ouvir aquele amigo, de colocar em prática aquilo que aprendeu numa palestra, no estudo, né? A experiência de alguém. Precisamos lançar mão de todas essas coisas. Porque pode ter coisas que a gente nem imagina que sejam muito melhores do que aquilo que a gente está imaginando ser o melhor para nós. Entregarmos a vida como ela é, pode transformar milagrosamente as situações. É nessa entrega que nos abrimos para receber. Não adianta a gente pedir ajuda se a gente não está apto a receber. Não vai conseguir, né? A vida nos fornece as ferramentas para que cumpramos o nosso destino quando deixamos que as coisas sigam normalmente o seu caminho. Quando nos revoltamos contra Deus, achando-nos vítimas do mundo, quando brigamos com a vida e não pela vida, acabamos isolados na própria dor. E como diz lá na Homero, né? Na Ilíada, vamos acabar devorando o próprio coração, como aconteceu, né? Com o personagem de Belerofonte. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Está na nossa mão.
Ninguém é responsável pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, pela vida que estamos passando, que foi escolha nossa. Ninguém muda isso. Só nós podemos fazer alguma coisa para minimizar aquilo que não pode ser alterado e alterar o que pode. Fundamental para a nossa felicidade é isso aí, ó. Sem isso não adianta. Persistência sem teimosia. Qual é a diferença? Persistência é não desistir, se resignar, encontrar um caminho com a paz que alcança e bola para frente. Seguir em frente, sem a teimosia. Por quê? O teimoso, ele não é persistente, ele se recusa, ele é intransigente. Ele se recusa a aceitar mudanças. Ele quer mudar fazendo as mesmas coisas. Ora, quem insiste em fazer a mesma coisa sabendo que está dando errado, vai só conseguir efeitos negativos e errados. A persistência não é teimosia. A persistência é justamente querer melhorar. Persistir na busca da melhora. Então, é mudar o que pode ser mudado, ouvir, abrir-se para novas opções, para novas observações e persistir naquilo que ela deseja alcançar na sua meta. Sem teimosia. O teimoso não muda, o teimoso permanece ali, fazendo as mesmas coisas e querendo resultado diferente. Paciência para esperar o tempo devido. Quando o aluno estiver pronto, o professor aparece, né? Assim, pois é. Quando chegar a hora, as coisas vão acontecer. Não adianta querer avançar, querer seguir aquela trilha que ainda não está pronta para nós. Não adianta isso. Vai ter um momento. O tempo de Deus não é o nosso e a gente precisa entender isso. E resiliência. O que é isso? Né? A resiliência é qualquer coisa, né? Qualquer situação na química que sofre muita pressão e volta ao seu estado natural. Então, quando a gente está sob pressão, sobre uma dor, sobre um sofrimento, seja ele qual for, a gente pode se acabar ali, mas nós vamos reviver. Nós vamos renascer das cinzas como a fênix, se a gente for resiliente. Nós não vamos quebrar, nós não vamos ser destruídos por nada. Se a gente for resiliente, a gente vai aguentar o cerco, a gente vai ter coragem, nós vamos nos entregar, nós vamos nos resignar e vamos assumir o controle da nossa vida para as coisas seguirem em frente. Isso é importante. Para isso, eu dou um conselho para vocês comerem morangos. Ah, ela ficou doida de vez, né? Ficou doida de vez. Mas não, essa historinha não tem, o autor é desconhecido. O Chinyashika já contou nos livros dele, mas eu já encontrei isso com outros nomes. É aquela criatura que estava andando atormentado pelos seus problemas, no hoje, pensando no que passou e o que pode vir. De repente ele passa por uma parte mais estreita, ele escorrega num barranco. E ele se agarra a um esqueleto de uma árvorezinha que estava ali, com muita raiz. Ele ficou preso ali. Aí, o que ele fazia? Ele olhou para baixo, ele viu onças. Ele olhou para cima, tinha um urso prontinho para dar o abraço. E aí ele fazia o quê? Se eu pular, sou devorado pela onça. Se eu subir, se eu conseguir escalar, o urso me pega. Aí ele olha para o lado, ele vê um pezinho de morangos. Lindo, com morangos apetitosos, deliciosos, vermelhos. Ele olha para aquilo, ele pensa assim, vou comer morango. Com muito sacrifício, ele consegue puxar a frutinha e saboreia a frutinha. É o hoje, é o aproveitar de hoje. Temos problemas? Temos. Se podem ser solucionados, vamos solucionar. Mas se puder deixar para amanhã, deixa. Se não puder, vamos selecionar hoje. Mas se hoje for um domingo e não der para selecionar hoje, vamos aproveitar o domingo, vamos comer morangos, vamos passar com a família, vamos brincar, vamos sorrir, sem esquecendo do urso, que se dane o urso, que se dane a onça. Todo mundo tem ursos e onças prontos a devorá-lo.
mas também teremos sempre morangos para serem saboreados por nós, se a gente souber viver o hoje. Muita paz para todos, que a gente coma muitos morangos, porque problemas nós vamos ter sempre, mas para cada um existe uma solução. Muita paz para todos.